grande abraço a todos. Hoje, dia 4 de junho, programa Questões de Fé ao vivo. E amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, grande abraço também aos ouvintes da Rádio América, que podem ligar para o telefone 3469-2505, até mesmo durante a semana, para participarem do programa no sábado seguinte. Hoje nós temos como atração musical, orquestra e coral Casamento Chique. O Jader Teófilo virá no 5º bloco para ler as participações. Teremos também no 3º bloco a presença de Mariana Sampaio, produtora do programa Faço Parte. Daqui a pouco vamos conversar também com ela sobre a estreia deste programa Boletim dos Devotos da Piedade aqui na TV Horizonte. Hoje nós vamos começar uma série muito grande de programas, não sei, vai até o fim do ano, é possível, sobre a doutrina social da igreja. E eu tenho aqui 2 livros, e não é para serem sorteados, até porque são velhos, né? Mas que serão usados durante esses programas. Um clássico, versão em português, a Doutrina Social da Igreja, das edições Loyola, do sociólogo e teólogo francês Pierre Bigot. Esse livro é da década de 69 e 70. Mas também aqui a 3ª parte de um manual, Praxis Cristã, Opção pela Justiça e Liberdade, mais recente. Um dos professores, um dos escritores, foi meu professor no mestrado de teologia, Aspitarte. Neste caso aqui são 3 espanhóis que falam. Então são esses 2 livros que vão servir de base para mim sobre esta doutrina social da igreja, começando desde a Rerum Novarum até a encíclicas sociais dos papas contemporâneos. Para aqueles que participarem, uma Bíblia e 3 livros, 2 kits, 2 pessoas. O livro Percorramos os Caminhos da Paz, do Papa Francisco, Como Saborear a Celebração Eucarística, do Padre Libânio, Maria, Mãe do Povo ou Nossa Senhora de Todos os Nomes. Tudo isto cortesia da Livraria Paulus e também a edição de junho da revista Faço Parte. Participe do programa pelos telefones aí no seu monitor, 3209-0120, código de área de Belo Horizonte, 31, pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento e tudo junto, de fé. WhatsApp 996428473 e e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Os motoristas que desobedecem às regras de trânsito e são muito mal educados no Brasil somam no máximo 20% da população. É muito. Mas, por outro lado, nós temos 80% que são educados e gentis. A criminalidade no Brasil é assustadora. As mortes violentas no Brasil têm índices maiores do que o total das guerras locais em toda a terra. Uma calamidade que, no entanto, está circunscrita a determinados perfis sociais e a determinados espaços. O tráfico de drogas é o maior responsável, é o que traz a decadência moral da nossa juventude. Mas a maior parte do povo brasileiro está localizado no seio de famílias decentes, muitas famílias que são cristãs, católicas, evangélicas e que buscam contra tudo e por vezes contra uma própria filosofia educacional do governo, formar seus filhos no caminho do bem e da paz. O Brasil sempre foi um país de amalgamento de diferentes etnias, raças,
classes sociais e convivência pacífica entre todos os cidadãos. Só nos últimos anos, sob o pretexto de combater formas de discriminação, incentivaram-se os conflitos de classe, de gênero, de raça, de religiões, regiões nacionais, aqui Nordeste, Sul, Sudeste e assim por diante. Qualquer divisão é extremamente útil à sobrevivência de um poder corrupto e tirânico. Já dizia César no Império Romano, divide et impera. Era a lei dos absolutismos, dividir e mandar. O Brasil do passado pode até receber a crítica de ser um país machista. Contraditoriamente, foi nesta época passada que as mulheres eram respeitadas, tratadas com cavalheirismo, e qualquer ofensa a uma mulher era considerado imperdoável a um cavalheiro educado. As coisas evoluíram e para bem, e quase todos os casais atuais, mulheres e homens, condividem as responsabilidades da vida de um lar. Como na criminalidade, há registros de violência contra a mulher no Brasil, mas não se trata de uma prática comum. Jamais se pode dizer que há no Brasil uma cultura do estupro. Até entre os criminosos presos, bandidos, portanto, não há perdão para estupradores lá na cadeia. Logo, se pode concluir que tal ideia de uma cultura de estupro se configura como a mentira mais deslavada já dita sobre o nosso país e uma injustiça grave aos cidadãos de bem. Estuprador, tal como molestador de criança, é monstro. Nem mesmo se pode considerá-lo como criminoso comum. Ainda que do ponto de vista numérico, o estupro em relação à população brasileira seja relativamente pequeno, cada vez que ele acontece, deve ser motivo de horror e de escândalo, mas a repulsa não pode ser seletiva. Todas as crianças, meninas, adolescentes, mulheres de todas as camadas e classes sociais devem ser igualmente respeitadas. A punição deve ser ainda mais rigorosa quando ao estupro muitas vezes sucede a barbaridade do assassinato. Olha, isto já aconteceu inúmeras vezes. Eu me lembro o meu choque na minha ordenação, em 1973. Uma jovem senhora que foi à minha ordenação teve a sua filha aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, estuprada e assassinada. A menina tinha 12 anos. Se isto já aconteceu antes e não houve tanta reação, aliás, algumas vezes nenhuma, dos vários setores que hoje, inexplicavelmente ou não, estão fazendo a maior algazarra por uma adolescente da favela do Rio de Janeiro que foi estuprada, a gente não consegue entender. Todo este alarido atual por causa deste acontecimento no Rio não parece ter objetivo de defesa da dignidade da mulher. Parece mais uma instrumentação ideológica com o objetivo de exacerbar ainda mais um conflito no Brasil. Nesse caso,
conflito de gênero, divide et impera, divida as pessoas em raças, em gêneros e assim por diante, pois isto facilitará seu domínio sobre elas. Continua valendo a velha máxima dos tiranos. Eu queria dar dois avisos. O primeiro, nós vamos conversar depois sobre o programa, né, essa campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, chamado Campanha Faço Parte. Essa campanha Faço Parte diz respeito também à manutenção da rede de comunicação católica de Belo Horizonte, que é a TV Horizonte, a Rádio América e assim por diante. E queria dar o segundo aviso. Hoje nós teremos, para aqueles que já vão viajar comigo, a saída no dia 19 de junho, hoje às 4 horas da tarde, lá na Paróquia São Sebastião. Nós teremos uma reunião para explicar um pouco os lugares onde vamos. Sul da Espanha, a Galícia, né? Sevilha e Granada, e depois atravessando ali o Mediterrâneo para o Marrocos, o clima, roupas que devem ser usadas, os cuidados que devemos ter, como vamos organizar a nossa viagem, e vão ser já distribuídos os bilhetes de passagem, os vouchers e todas as outras informações necessárias. Você não pode perder, você que vai viajar, já pagou, já tem o grupo feito, não pode perder hoje à tarde, às 16 horas, 4 horas da tarde, no Salão Paroquial, entrada principal na Augusto de Lima, da Igreja São Sebastião. Voltamos daqui a pouco, segundo bloco, Questões de Fé.